Pais amados, neste dia nós vamos continuar nossa meditação no livro de Atos, no capítulo 2. Hoje nós vamos meditar do verso 37 ao verso 41. Diz assim o título dos versos que nós vamos ler: 3.000 batizados. Verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Recapitulando o que nós já estudamos e já meditamos, nós meditamos que houve a descida do Espírito Santo, que houve a liberação de línguas e que no momento que houve a descida do Espírito Santo, afluiu a multidão. Lembrem-se sempre disso, afluiu a multidão. E a multidão viu que aqueles homens estavam recebendo dom de línguas e começaram a dizer que eles estavam embriagados. E aí, a última meditação anterior, nós meditamos naquela passagem que Pedro explica para aquelas pessoas que estavam ali, que eram uma multidão composta por varões judeus e habitantes de Jerusalém. Ele explica que não se tratava de embriaguez, mas aí ele explica que foi a descida do Espírito Santo, confirma através do profeta Joel, mencionando a passagem de Joel, onde fala sobre a descida do Espírito Santo, e explica sobre Jesus, que Jesus não se tratava de uma pessoa comum, mas ele era o Filho de Deus, que foi ressuscitado. E aí, depois de toda aquela multidão ouvir essas palavras, eles perguntaram para Pedro, o que nós acabamos de ler, né? O que eles deveriam fazer. E Pedro falou que eles deveriam se arrepender e serem batizados em nome de Jesus Cristo, para que eles recebessem aquele mesmo dom do Espírito Santo, aquele dom que eles acabavam de ter presenciado, que houve a descida sobre aquelas pessoas que estavam reunidas. E aí Pedro lembra que para eles era a promessa. A promessa feita lá através do profeta Joel, do derramamento do Espírito Santo, tanto para eles como para os filhos deles e para aqueles que ainda iriam vir, para a geração que viria. E ele deixa bem claro que era para todos aqueles quantos o Senhor Deus chamar. E aí continua falando que com muitas outras palavras ele deu testemunho a respeito de Jesus e sempre enfatizando que eles deveriam buscar salvação daquela geração que estava corrompida, que estava longe do Senhor. E finalizando o texto que nós acabamos de ler, conta que com esse testemunho, com essas palavras de Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas, aceitaram a palavra que Pedro trouxe a respeito de Jesus Cristo, e para aquele grupo que já estava se formando, foi acrescentado mais 3.000 pessoas. O que nós percebemos aqui, que a pregação de Pedro, que o texto nos traz anteriormente, que foi do verso 14 ao 36, ele convenceu aquelas pessoas, não
as palavras de Pedro em si, né? Porque quem convence não é as palavras, é o Espírito Santo. Eles ficaram convencidos pelo Espírito Santo que eles eram pecadores e que eles necessitavam fazer algo. E aí eles perguntaram para Pedro, Pedro explicou e ao final a gente constata que eles se arrependeram. Por quê? Porque eles aceitaram a palavra, aceitaram o Evangelho e foram batizados. E o arrependimento, o que é o arrependimento? É a mudança de mente. É a metanoia. E houve naquele dia a metanoia de 3.000 pessoas. E quando eles fizeram isso, eles estavam se comprometendo com a palavra, com o Evangelho, com aquela comunidade que estava se formando, comunidade dos cristãos. Então, o que fica de nós, para nós de lição, aqui, nesses textos, nesse texto que nós lemos? Que nós devemos fazer a nossa parte, porque eu imagino que Pedro com certeza deve ter já saber de quem se tratava com as pessoas, judeus, moradores de Jerusalém, que eram completamente voltados para a lei, voltados para a antiga aliança. Mas Pedro explicou, Pedro argumentou e o Espírito Santo convenceu aquelas pessoas. Então nós devemos fazer a nossa parte, levar a palavra e deixar com que o Espírito Santo convença, porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então devemos fazer como Pedro, mesmo que se tratem de pessoas de coração endurecido, de visão totalmente, vamos dizer assim, nebulosa, distorcida do que é Jesus, do que Jesus é, do que Jesus representa. Nós devemos levar a palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo que convença essas pessoas. Vamos orar a respeito disso. Senhor Jesus, te agradecemos por essa palavra. Nos ajuda, Senhor, a levar o teu Evangelho àquelas pessoas que necessitam. Põe as palavras certas nas nossas bocas. Nos ajuda, Senhor, a ter intrepidez, Senhor, para falar quando tivermos oportunidade. E que o teu Espírito Santo trabalhe na vida das pessoas, porque não é nós que convencemos, é o teu Espírito Santo. Que pessoas possam ser convencidas de seus pecados, que pessoas possam ser quebrantadas pelo Espírito Santo e te reconhecer como único e suficiente Salvador. Nos usa, Senhor, como instrumentos na vida de pessoas, como iscas para atrair essas pessoas para perto de Ti, Pai. Que haja arrependimento sobre esse país, que haja arrependimento, Senhor, sobre as vidas, sobre os moradores, Senhor, deste país, Pai. Que o Senhor traga um arrependimento verdadeiro também sobre o Teu povo, Senhor. Que aqueles que estão brincando, Senhor, de Te servir, que aqueles que estão servindo ao mundo e Te servindo, Pai, possam ser convencidos pelo Teu Espírito Santo que verdadeiramente precisam ter um arrependimento, Senhor. Que o Senhor traga arrependimento sobre os corações, sobre a igreja brasileira, sobre o povo brasileiro, Senhor. Que venha um arrependimento. Em nome de Jesus, oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Medite nessas palavras, entregue ao Senhor esses minutos de meditação como a sua oferta a Ele.